Sustentabilidade é a capacidade de um sistema de se conservar. É plantar e colher, sempre cuidando para que amanhã possamos repetir o processo novamente. É saber tirar frutos da terra sem causar a sua destruição. É sustentar o que é nosso e saber regenerar. É ser sustentável. E nós surgimos há mais de 8 anos para incentivar os agricultores a serem assim. Hoje em dia, formamos uma comunidade com mais de 750 associados em todo o país. E todos os anos ajudamos os produtores a conseguir a independência dos pacotes prontos de insumos, aplicar agricultura regenerativa, gerando alimentos mais saudáveis para a população e mais sustentabilidade para o nosso planeta. Mude o mundo fazendo parte dessa missão. Associe-se. Sejam bem-vindos ao Agro Cafecast, seu podcast sobre boas práticas na cafeicultura. Eu sou Júnior Rezende e muito obrigado por estarem conosco nesta jornada rumo à sustentabilidade. Hoje, 26 de janeiro de 2026, está começando o seu Agro Cafecast, então preparem a sua xícara e a sua caneca preferida, porque nós vamos mergulhar no universo dos cafés que são tão raros quanto você. Porque aqui a prosa é boa, o grão é especial e o impacto é positivo. Você não se esqueça de já se inscrever em nosso canal e compartilhar os nossos conteúdos nas redes sociais, porque você é peça fundamental neste projeto rumo à sustentabilidade. E na nossa 5ª temporada, quem está conosco é o GAS, Grupo Associado de Agricultura Sustentável. E já abrindo o coração para todos vocês, né, a gente começou a falar aqui na mesa. A gente está aqui na Fazenda Santa Helena, aqui no município de Guaíra, em São Paulo. Gente, ó, o time aqui jamais pensei em reunir e começar pelo começo mesmo, né? Quem proporcionou tudo isso aí foi Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né, Demir? Com certeza, né? Isso aí. E a gente tem certeza que esse podcast esse episódio especificamente, com certeza vai ser um marco no nosso podcast, mas eu acredito também na agricultura regenerativa, porque a gente está reunindo aqui um time de peso, né? E a gente fica muito satisfeito. Logo a gente vai apresentar os nossos convidados, porque a prosa hoje vai ser especialíssima, tá? E a gente, começando pelo começo, a gente vai falar um pouco do episódio de hoje, que começa com uma provocação. Agricultura regenerativa, sonho ou realidade? Então, hoje no Agro Cafecast, nós vamos levar muito conteúdo para vocês. Estamos aqui na Fazenda Santa Helena, em Guaíra, interior de São Paulo, uma fazenda que é referência em produção de grãos, mas, acima de tudo, em visão de sistema agrícola. Nesse episódio, um convite é claro.
que é para o café e para todas as culturas, né? Vamos aprender com a experiência da Fazenda Santa Helena, aqui na prática, como manejo de solo vivo, plantas de cobertura, rotação de cultura, eficiência operacional e leitura de longo prazo fazem parte da rotina, né? Conceitos que nascem e se consolidaram nos grãos e que hoje apontam caminhos sólidos para a agricultura regenerativa em diferentes sistemas produtivos. Vamos falar sobre decisões tomadas em outras culturas que inspiram o café a evoluir, não copiando modelos, mas adaptando princípios, né? E para a gente começar esse podcast, onde a prosa vai ser boa, o grão vai ser especial, o impacto vai ser positivo, estamos aqui com esse time de feras. Eu vou começar lá pela ponta, que eu começo com o meu irmão, que ele que faz as conexões, ele é muito usado, eu acredito aí pela divindade para estar conectando essa turma. O senhor Luiz Alves da Silva, que vai estar nos ajudando aqui no podcast, dando também as suas experiências aí na cafeicultura. Seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez. Ô Júnior, obrigado, tá? A gente que agradece estar presente numa mesa como essa, tá? Numa fazenda abençoada como essa que a gente está hoje. É sempre um prazer, uma alegria entrar nessa fazenda e respirar esses ares, e ainda mais estando com essas pessoas aqui que tem certeza que tem acrescentado e vai acrescentar muito para o nosso agro. E do lado do Luiz, ninguém mais, ninguém menos que o cara aí como se diz, né, professor? Juninho, não é plantas de cobertura, é plantas de serviço. Não é isso, professor? Isso. Maravilha, Juninho. Sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui. Nós estamos realmente numa terra sagrada, nós estamos numa fazenda que é um modelo para o estado de São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Aqui muitas pessoas, muitos produtores, técnicos. Estamos aqui numa mesa recheada de grandes experiências, de pessoas notáveis pelos seus trabalhos, né, no Brasil e pelo mundo, e que vão estar juntos aqui discutindo esses caminhos, né, dessa agricultura regenerativa. Então, sempre uma honra, uma alegria estar contigo, com todo esse pessoal, nosso amigo Luizinho, Zé Mário Jorge, doutora Ieda, Mayra, sempre uma satisfação grande voltar aqui nas origens, esse modelo vivo aqui de uma agricultura realmente que devemos seguir. Maravilha. E aproveitando, né, Luiz, a gente deve muito à cafeicultura, principalmente da Mogiana. A gente conseguiu traçar uma meta e uma estratégia que a gente conseguiu fisgar o homem e trazer ele, né? Mas a gente sempre, quando inicia uma atividade, a gente costuma pegar as referências, né, Luiz? E Zé Mário de Brodowski para o mundo, nos defendendo lá e defendendo a cafeicultura, né? Seja bem-vindo, Zé Mário. Obrigado, Zé, pela vinda. Ok. Eu que agradeço, Júnior. Agradeço a oportunidade de estar com essas pessoas tão especiais. A doutora Ieda, que eu conheci agora, ela resgatou a data, 2014, Fertibio de Araxá. Fiquei, como toda a plateia que estava lá presente, maravilhado com a maneira que ela trouxe de simplificar um assunto tão complexo, né, que é a microbiologia do solo, e trazendo já praticamente para ser lançada, né, essa tecnologia que hoje está se firmando cada vez mais, que é a tecnologia da Embrapa de bioanálise, que é mais um parâmetro, talvez o mais importante de todos, para a gente que quer, acredita no sistema regenerativo, acredita nas boas práticas, mas para aqueles, né, ou mesmo para a gente, quando existe dúvidas, você tem que se amparar na pesquisa, na ciência. E quando você está com o seu solo, né, biologicamente, né, na faixa verde, te dá um conforto. Ou seja, você está trabalhando bem. Se ele tiver amarelo ou vermelho, se cuide, né? E não tenha medo de mudar, porque os objetivos que a gente tem na vida
são imediatos. Você tem que trabalhar, você tem que sustentar a família, você tem que viajar, voltar e tal. Mas você, além disso, você tem que ter propósitos, né? Qual que é o seu legado? Será que eu estou deixando o meu agricultor que eu acompanho, né, numa situação, né, de felicidade com o que ele faz? Sabe? Ele está se realizando, ele está inspirando a nova geração a continuar o seu legado. E a ciência, né, Zé? A região está reconhecendo esse legado também, esse trabalho. Então isso extrapola aquele dia a dia da gente. E é por isso que você tem que buscar, né, esse conhecimento. Né? Eu, meu trabalho como técnico, né, 45 anos, não criei nada, né? Eu apenas fiz a ponte, né? E tenho a felicidade de trabalhar com vários produtores há mais de 30 anos. Né? Então é uma sequência, né, que você participa da vida da fazenda, da vida dos colaboradores, da vida dos donos da fazenda. Né? Então, assim, quando a gente fala desse tema regenerativo, acho que a gente tem que pensar em vida, né? Vidas humanas, vida do solo, vida das plantas, né? De toda a biodiversidade que tem ali. A gente estava segunda-feira num dia de campo, o doutor Ademir pediu silêncio, eu achei que ele ia dar uma dura, ele falou, escute o canto desse pássaro. Aí ficou em silêncio, o pássaro respondeu em 5 segundos, né? Era um inhambu. E ele falou, é o primeiro que vai embora quando o seu sistema é agressivo. Ele está aqui nos recebendo. Foi lindo aquilo lá. Beleza. Então é isso aí que eu posso dizer como abertura, e da minha alegria de estar aqui com o Ademir, meu amigo de 15 anos, o Luiz, meu amigo e parceiro de trabalho que me ajudou, me ensinou muito até hoje, 36 anos numa fazenda, né, e mais de 40 na região. Então fico feliz de estar com todos, e a Mayra, que eu conheci no dia de campo da Cascata, e depois nos encontramos mais algumas vezes, e é o que o Ademir falou, é a referência mesmo, né, de um agricultor que busca resultados, né, mas não a todo custo, né, com essas novas práticas, e que elas são hoje, que ela se tornou uma inspiração. Tenho certeza, numa região tradicional de agricultura, que o pessoal não quer mudar, mas a hora que vê essa realidade, eles têm que tirar o chapéu e mudar. Tá? Então, parabéns, Júnior. Não, eu só tenho a agradecer, obrigado, Zé. Esse depoimento é bonito, né? Olhar o sistema, abrir os olhos, e isso tudo é importante, mas quando a pesquisa vem, né, doutor? A pesquisa vem para selar essas questões. Então, a minha admiração à distância pelo trabalho, por mais uma ferramenta que consegue validar a questão da saúde do solo. Então, eu tenho uma grande honra aqui de apresentar a doutora Ieda para estar falando conosco sobre esse trabalho, né, em relação à bioanálise, né, e dar os parabéns. Acho que a agricultura mundial deve muito esse trabalho, essa pesquisa. Parabéns, doutora. Nossa, gente, vamos falar de bênção, né? Uma bênção estar aqui hoje com vocês, uma alegria muito grande. Não tem nem palavras assim para descrever. Então, só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, e fico muito feliz que esse trabalho esteja fazendo sentido. Porque, se Zé estava falando do legado, né? Então, isso é muito importante. Então, se esse trabalho está chegando e está fazendo sentido para as pessoas, e está nos ajudando a ter uma agricultura mais alinhada com a natureza, né? Então, isso me deixa muito feliz também. E é uma honra muito grande estar aqui com, sabe, consultores, pesquisadores, produtores, a Mayra, que eu falo assim, que desde que eu conheci ela, eu fiquei encantada com o trabalho que ela faz, né? Que realmente é um trabalho revolucionário, a paixão que ela tem pelo solo, pela fazenda. Então, uma coisa assim que eu acho que todos nós aqui comungamos, né? Então, acho que vai ser um podcast muito legal. Eu estou muito, muito feliz. É uma bênção estar aqui com vocês. Obrigado, viu, gente? Obrigado, viu, gente? Agradece a vinda e quem está nos proporcionando isso tudo, obviamente, a família da Mayra Leles. Obrigado de coração por estar cedendo esse espaço maravilhoso, aproveitando esse dia de campo que está rolando, está acontecendo lá, que é o dia de campo da soja, da Cooper Citrus, né? Um trabalho fantástico também para estar promovendo a questão da agricultura regenerativa, de soluções que vocês utilizam aqui. Então, seja bem-vinda, Mayra Leles,
Um abração e um agradecimento a toda a família desde então, tá? Obrigado. Bom, eu acho que esse podcast ele foi construído, né? Ele, desde a vitrine tecnológica do ano passado, já foi colocada essa vontade da gente sentar juntos e estar falando, né, sobre hoje um dos pilares mais importantes da nossa agricultura, que é ser sustentável no nosso negócio. E eu estou extremamente feliz, porque aquilo que a gente estava falando e você começou, Deus, quando vai ajudar a gente, Ele não vai te mandar coisas, Ele vai te mandar pessoas. Exatamente. E isso aqui dentro da Fazenda Santa Helena é muito claro para a gente, porque Deus me mandou o professor Calegari. Deus chegou aqui, né, quando eu vim para a Fazenda, há 11 anos atrás, ajudar o meu irmão nos negócios da família, que o meu pai tinha tido um acidente vascular, mas graças a Deus ele está com a gente. Deus me mandou o professor Calegari. Se hoje a gente tem uma história para contar aqui dentro da Fazenda Santa Helena, é porque tudo começou fundamentado nos princípios da agricultura regenerativa que o Ademir Calegari roda o mundo ensinando a milhares de pessoas. E foi ele que me apresentou a doutora Ieda. Quando eu recebi o convite para ir num congresso mundial de plantio direto e um congresso brasileiro de plantio direto, por indicação do Calegari, é a primeira vez que eu saí de dentro de uma sala de aula e vim para o campo, pude contar a história da fazenda em Foz do Iguaçu em 2022. E depois de lá, as portas se abriram. Tá? Então, foi naquele momento que eu cheguei no hotel, onde aconteceu o evento, que ele me apresentou a doutora Ieda. E quando eu fui fazer a palestra, contar a história da fazenda, que foi o ensinamento dele, quem estava na primeira fileira, a doutora Ieda. Então, a partir daquele momento, a gente se aproximou. Eu pude entender o que é a ciência dentro do nosso negócio e tão quanto é importante a ciência para o nosso negócio. E foi através dele, né, que hoje para mim é uma alegria muito grande, que eu também nem nos meus melhores dias, porque tudo eu peço para Deus. Eu levo comigo a seguinte frase: tire as sandálias dos teus pés, porque o solo que tu pisas é santo. E a nossa terra é santa. Nós somos missionários de Deus, que Ele nos confiou a terra para que a gente alimentasse o mundo. E a gente faz isso com vida. Com vida. Amém. Então, são essas conexões que, a partir de 2022, a primeira análise de bioasa que eu vou contar, nós se conectamos. E pensar que um dia a gente ia ter Ademir Calegari, Ieda Mendes, né, Paulo Arbex dentro da Fazenda Santa Helena, tirando só de uma vitrine tecnológica, onde que você levava a informação de cultivares, de solo, mas trazer ciência, pesquisa para dentro da nossa vitrine, é um formato novo. Exatamente. E abençoado, porque para mim eles são referências. Sabe, eu não tenho o que falar. Conheci o Luizinho por conta do Ademir Calegari. Conheci você por conta do Ademir Calegari. No evento que eu fui na Fazenda Cascata, conheci o Zé Mário. Então, essa conexão de pessoas, independente de qual cultura do agro cada um trabalha, mas todo mundo tem a mesma preocupação: saúde do solo, ser sustentável no seu ambiente e no seu negócio. E você falando, Mayra, estou aqui me arrepiado mesmo, porque a energia é diferente. A energia é diferente. É muita emoção, Júlio. Para todos nós é muita emoção, porque realmente toca no coração, né? Aí, ó,
Professor, É muita emoção, né? Não, é muito, eu falo que a energia é diferente. Não? É diferente. Aqui estamos sintonizados aqui com energias e as conexões vão acontecendo e a gente vai sendo utilizado por um instrumento maior e as coisas vão... E para a gente já, dentro do conceito, doutora, vocês vão me pedir eu vou pedir uma licença para vocês para a gente sempre fala, a gente está falando sobre a questão da agricultura regenerativa, mas ainda, por incrível que pareça, ainda tem uma certa confusão, né, Zé? Principalmente a parte técnica, ainda que às vezes dá uma patinada na parte de conceito, o que é cafeicultura regenerativa. Então, aproveitar o Dr. Ademir Calegari, que é a sumidade no assunto, uma das referências no Brasil e no mundo sobre o assunto, e perguntar, Dr. Ademir Calegari, o que é agricultura regenerativa? É um termo, né, assim, amplo, uma visão, né, mais complexa, né, que muitas vezes, né, a doutora Ieda depois vai complementar e outros, né, todos aqui, e muitas vezes as pessoas confundem com agricultura orgânica, confundem com não errar mais, não usar nenhum tipo de pesticida, nenhum produto. É uma agricultura do conseguir mais com menos, ou seja, contar mais com a natureza, buscar analisar com detalhes um diagnóstico de qualidade para saber como estão ali essa interação, né, de solo, planta, solo, água, planta, organismos, ou seja, os ativos, os aspectos biológicos, físicos e químicos, e ver as necessidades de nós reajustarmos, ou seja, tentar voltar nesse equilíbrio que a mãe natureza demorou tantos milhões de anos, né, doutora, para alcançar aquele sistema quando ele é mexido com uma cultura ou mais, ou monocultura, enfim. Mas a agricultura regenerativa, e ela cabe em todos, né, em todas as culturas, anuais, semiperenes, perenes, pastagem, é um conceito, né, crescente no mundo todo, onde tem inúmeros componentes que você vai enumerando e colocando, fazer essa agricultura circular, né, em harmonia com a mãe natureza. Esse é o grande desafio. E já aproveitando, doutora Ieda, essa questão, essa ferramenta fantástica que é a bioanálise, né, a BioAS, né, perguntar para a senhora se a questão da agricultura regenerativa chegou antes da bioanálise ou a bioanálise chegou com a agricultura regenerativa, ou, que diz o efeito Tostines. Então, Júnior, essa questão da agricultura regenerativa, né, a gente todo mundo ainda se reunindo para definir qual que é o conceito, qual que não é o conceito, mas é aquilo que eu falo, assim, acho que mais do que o conceito em si, é a gente adotar essas práticas que estão alinhadas com a natureza na nossa lavoura. Então, o que eu sempre falo, a grande pesquisadora que está nesse planeta é a natureza. E a gente se recusou muito tempo a seguir o modelo da natureza, que envolve diversidade de plantas, que envolve solo coberto o ano inteiro, que envolve o não revolvimento do solo. Então, se é regenerativo, se é sustentável, eu acho que o rótulo não importa. O importa é a gente estar fazendo essa agricultura realmente assim, alinhada com a natureza, que vai trazer a sustentabilidade econômica, ambiental e social que a gente precisa nas nossas lavouras, né? Então, assim, às vezes a gente perde muito tempo com essa questão de definição. Participei de um workshop ano passado com o pessoal da Fundação Dom Cabral, agora a Embrapa também está fazendo um grupo de trabalho, todo mundo querendo definir isso aí, conceituar, mas eu acho que mais importante do que isso é a gente adotar nas nossas lavouras essas práticas que não são novas, né, Calegari? Os romanos já faziam rotação de culturas, então a gente sabe, agora vai colocar a marca A, o rótulo B. O importante é a gente estar fazendo nas nossas lavouras uma agricultura que realmente vai levar em consideração a saúde do solo. E aí é uma coisa muito importante, você perguntou se a BioAS veio antes ou depois, né? Desde que eu voltei do doutorado, em 1999, a gente tem trabalhado com isso. Que o nosso objetivo era ter nas nossas análises de solo a presença do componente biológico. Já entendendo que o solo não é só argila, silt e areia, não é só fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Que o solo tem vida. Então, assim, eu acho que no mundo inteiro isso foi um crescente. Então, a gente estava falando da palestra em 2014, lá na FertBio, que foi uma palestra assim, que para mim marcou muito. Eu fui elogiada pelo pelo Calegari, pelo professor Alfredo Lopes. Quando eu terminei a palestra, o Djalma estava chorando. Então, assim,
todo mundo vê nesse crescendo. Então, isso é que é legal, que as pessoas estão acordando, estão despertando. E essa questão das conexões, né? Então, acho que nada acontece por acaso, é tudo sincronicidade, né? Então, o momento está levando a gente a isso. Por quê? Porque agora a gente está vivendo uma encruzilhada. Então, assim, realmente, se as mudanças climáticas, elas estão aí, se elas são antrópicas, se elas não são antrópicas, também elas estão acontecendo. E com solo saudável, vai ser difícil, mas sem ele vai ser impossível enfrentar. Então, a gente sabe que os desafios são muito grandes e o Brasil é um player muito importante. Porque, gente, o mundo tem que comer. E a comida hoje está saindo da onde? Qual o país que está realmente produzindo comida para o mundo? É o Brasil. Então, o Brasil tem um papel muito importante e a gente não pode se negar. Então, a gente vai ter que realmente assim, cumprir esse papel e preservando os nossos solos, deixando jardins e não desertos para gerações futuras. E a história da agricultura tropical é uma história linda, porque era aquelas coisas, né, no Cerrado, no começo o pessoal falava Cerrado nem dado nem herdado, ninguém queria aquilo, né? Aquela terra ácida, pobre em nutrientes, e hoje são os solos mais valorizados do mundo. O pessoal das regiões de clima temperado fica com inveja das coisas que a gente faz aqui, né? Então, eu acho assim que, independentemente do que a gente chamar, o importante é a gente realmente estar alinhado, que a gente quer ter solos saudáveis, plantas saudáveis, pessoas saudáveis, planeta saudável. Que é isso que a gente precisa nesse momento. Exatamente. Né? E por falar em adotar, né? Aqui a gente está aqui, uma propriedade que é referência, né? Aqui estou pegando aqui a turma aqui, toda aqui da família aqui, né? Conheci mais cedo Pércio, né? Veio nos ajudar aqui para a montagem aqui nos orientar aqui, né? Temos Eduardo, tem a Mayra, que está, de certa forma, liderando essa turma toda, e tem o senhor Adinair, né? Que é o senhor seu pai. Para adotar, vamos pensar que, até onde eu sei, é a 4ª geração, né? Como é que foi esse caminho, Mário, e quando foi que a agricultura regenerativa chegou aqui na vida de vocês, aqui na Santa Helena, e como é que foi esse processo? Foi por amor ou foi pela dor? Ô, Júnior, você imagina uma fazenda, né, que a gente produz alimentos há quase 7 décadas. Que a Fazenda Santa Helena começou com meu avô. Eu cresci dentro da Fazenda Santa Helena. Meu pai tomava conta dos negócios, meu irmão se formou em agronomia, né, há mais de 30 anos. Então, você tem um modelo diferente desse modelo que nós estamos discutindo hoje, né? Eu acho que vocês têm até mais história para contar do que era a nossa agricultura, né? Nós passamos de um país importador para um maior exportador de grãos e, como a doutora acabou de falar, nós somos o celeiro do mundo. Mas Guaíra é uma região de solo fértil. Nós somos a maior área irrigada da América Latina. Nós já fomos capital do ouro branco. Só que tudo que você tira, se você não cuida, o seu solo adoece. É como nós. Então, nós tínhamos, nós já fazíamos, sim, ou cuidávamos do nosso solo, mas com ponte verde de monocultura. Então, na verdade, no fato, a gente não fazia rotação. Nós fazíamos sucessão, colocando plantas, né, de uma espécie de comercial e, às vezes, uma planta de cobertura. Isso, de transição. Usávamos, sim, alguns tricodermas para cuidar desse solo. Só que nós descobrimos que nós tínhamos um solo que o nível de nematóide aqui era muito alto. Então, a partir daquele momento que a gente tem dados de cada talhão na sua mão, falamos, peraí, o sinal vermelho foi aceso. Tá? Então, eu vim para a fazenda, a gente plantava feijão na época, estava em transição sobre o milho de semente para o feijão, e eu sempre escutava que feijão não tem raiz. Mas, na prática, hoje eu digo que feijão não tem ambiente. Se você construir o ambiente para que a sua raiz cresça, a raiz do feijão vai crescer.
E então nós já começamos a ficar desacomodados por conta, né, do feijão fusário, nematóide. Mas Deus é perfeito, né? Deus, ele cuida de cada caminho que a gente vai tomar, que foi quando o professor Calegari chegou aqui. E quando ele chegou aqui, né, através da empresa... Não foi o professor, ele trouxe a solução, né? E a gente começou a contar a história nossa, e ele contou todos os ensinamentos do porquê dessas plantas de serviço. A função de cada espécie no seu sistema, a questão radicular, o efeito alopático, né? E nós fomos entendendo isso. Só que quando veio, nós também não sabíamos qual a melhor planta para essa determinada época, né? E como a gente ia fazer isso. Mas nós começamos a fazer. Tá? Então, nós vamos acreditar naquilo que ele está ensinando para a gente. E nós acreditamos, né? Believe. Tem que acreditar. Só que nós tivemos muito problema. Nós tivemos no primeiro ano, nós tivemos áreas que, mesmo no irrigado, não performou, porque era lanço. Nós tivemos áreas que, depois da soja plantada, as plantas de cobertura cresciam, só que isso não era um problema. Então, nós fomos aprendendo todo o modelo, né, desse sistema. A doutora me pergunta, você planta no verde? Vocês plantam? Falei, porque nós não temos opção. Mas isso é fantástico. Para a planta é fantástico, mas para a plantabilidade não. O professor Paulo vai falar. Mas nós aceitamos o desafio. No primeiro ano, nós começamos com um pedacinho de um talhão aqui na fazenda. Vamos fazer o que o Calegari está orientando. Tá? Hoje, passados 7 anos, 8 anos, nós já temos algumas espécies que a gente sabe que em qualquer período do ano, ela se desenvolve. Então, nós começamos a testar. Então, isso desenvolvia, isso não desenvolvia. Desenvolvendo sistemas dinâmicos, né, de combinação de plantas, os biológicos e todos os outros componentes, né, ajustes nutricionais, né, Mayra? Exatamente. Vai alcançando esse espaço, um sistema dinâmico, né, doutor? Não tem nada estático, né? Desenvolver. Não tem uma receita. Não. Exatamente, desenvolver sistemas. Isso que nós fizemos. Só que no primeiro ano, a produtividade naquele talhão, ela já aumentou um pouquinho. Exatamente. Então, você imagina, para o meu irmão, né, que estava aqui à frente dos negócios, que aprendeu, que passou todas as revoluções, revolução de mecanização, revolução de plantio direto, né? Aí ele passou uma revolução verde. Ele falou, peraí, alguma coisa está diferente. Tem uma coisa acontecendo, não estou sabendo o que é, né? Hoje, Júnior, passado esse período, em 2 anos, o ano passado e o ano retrasado, e o planejamento para esse ano agrícola é 100% da área com mix de plantas de cobertura. Bacana. Diferentes mix conforme as situações, o sistema de produção, a sequência, né? Exatamente, professor. A sequência, inclusive, são várias culturas que vocês desenvolvem aqui, né, Mayra? Exatamente. Assim, a gente tem um planejamento para o nosso sequeiro, porque a gente viu que não dá para fazer segunda safra. Por quê? A gente tem uma questão climática de altas temperaturas, de ambiente resiliente, que chuvas que ora chove bastante, ora chove pouco, e a planta é um ser vivo. Nós precisamos entender isso. E está na nossa mão as nossas decisões. Nosso planejamento esse ano para o nosso sequeiro é começar a integração lavoura-pecuária. Nós precisamos preparar o nosso solo para que esse solo seja realmente um perfil de solo vivo, que tenha raízes, que tenha ar, que tenha oxigênio, que tenha exudados, que alimente os nossos micro-organismos que estão lá no solo, porque essa planta vai beber. Então, hoje o nosso olhar é para o nosso sistema. Eu achei bem interessante que lá no começo você falou que já tinha uma pressão de nematóide e tudo mais, começou a utilizar os biológicos, tricoderma no caso, mas como é que é importante você entender o sistema, né, professor? Só os biológicos não vai resolver tudo, né?
Porque até a... O componente isolado não resolve, né? Tem que estar integrando, né? Tem que estar harmonizando todos eles, né? E aí esse trabalho, né, dessa questão da atividade biológica do solo, doutora Ieda, é muito legal a entender que biológico, planta de cobertura, essa questão de respeitar o solo, esse olhar para a sua lavoura e falar assim, ó, eu não vou fazer segunda safra, eu vou descansar o solo ou algo nesse sentido, né? É importante, né, doutora? Isso é fantástico. Essa consciência, essa percepção que a Mayra foi adquirindo ao longo desses anos, para ela chegar aqui e dar esse depoimento, estava olhando aqui para o Zé Mário, isso é maravilhoso, porque já caiu a ficha, entendeu? Às vezes é melhor você abrir mão da segunda safra e entrar com uma planta de serviço, braquiária, mix, seja lá o que for, porque você vai ganhar muito mais com isso ao longo do tempo. Né? Você vai ganhar em produtividade, você vai ganhar em estabilidade produtiva, porque você está construindo, você está melhorando o seu solo. E aí a gente vê a questão do plantio direto, né? Não revolver o solo, mas a planta de cobertura, que é fundamental, né, Calegari? O Dr. Ratonlau, ele sempre fala, não é só NPK, é carbono NPK. E o carbono entra por meio das plantas de cobertura. São elas que vão alimentar, que vão cuidar do nosso solo. O solo cuida das plantas? Cuida, mas as plantas também cuidam do solo. Então, é uma relação ganha-ganha. E a planta de cobertura é fundamental. É a grande sacada do produtor, né? Ter a planta de cobertura, não ficar só refém do soja milho, do soja algodão. Porque isso aí causa adoecimento do solo. E o solo doente é que nem a gente. Quando a gente está doente, a gente produz. Ninguém quer levantar da cama, não é? Dependendo da doença que você tem. Exatamente. Então, o solo, o que eu falo, o solo é que nem a gente. Ele quer trabalhar. Ele quer acordar, ele quer trabalhar, ele quer... que nem a gente quer trabalhar, quer passear, quer divertir com a família, quer estudar. O solo também. O solo quer armazenar água, quer cuidar bem das plantas, quer sequestrar carbono, quer fazer ciclagem de nutriente. Mas você tem que dar condição para ele fazer isso. E tem que descansar às vezes, né? Tem. Mas é um descanso produtivo. Exatamente. Não é? Exatamente. Não é uma coisa, a gente fala assim, é um pousio produtivo. Né? Não é aquela coisa de deixar o Deus dará. Não, você tá, aquilo ali hoje a gente já sabe, a gente tem uma ciência muito grande por trás disso. Né? Então, é esse pousio produtivo que a gente fala. Então, isso é fundamental. E essa analogia com a própria condição humana, a gente fala muito hoje de questão do ócio criativo, né? Às vezes é preciso você dar uma desligada para você conseguir produzir mais, e mais você tá potencializando essas questões. A Fazenda Santa Helena se tornou uma referência nacional na questão da agricultura regenerativa, e a turma lá do Altinópolis também, Fazenda Cascata, começou um trabalho lá atrás, com o Zé Mário, com o Luiz, e eu queria que o Luiz falasse qual foi o impacto, Luiz. Você já falou várias vezes, mas assim, a Mayra falou da questão do irmão, que era agrônomo, que ele acompanhou essa mudança. Essa questão Bom, o Rodrigo é super aberto, né? O Rodrigo Carril, produtor sócio lá da Cascata, mas é importante a turma adotar e abraçar, porque o fator humano, se ele não quiser, não adianta, né? Não é isso, Luiz? É isso aí, Juninho. Assim, como foi falado nessa mesa, né, a gente fica assim tão feliz de escutar pessoas falando da mesma língua, e isso facilita para a gente. Então, nós tivemos a sorte, a bênção de cair numa propriedade onde o Zé Mário já era consultor lá já há algum tempo, e Deus colocou a gente junto para trilhar um caminho, e em 1990 nós conversamos e falamos, nós precisamos tomar outra direção, porque do jeito que está, a gente vê que não tá certo. E o que determina esse caminho? É a natureza. Ela estende a mão e fala, ó, segura na minha mão que eu te mostro o caminho. E vamos juntos, um ajudando o outro. Então a agricultura regenerativa começou lá na Fazenda Cascata, nesse momento em que o proprietário, o final doutor Célio, abriu as portas, acreditou no nosso trabalho e deu todas as condições para a gente desenvolvê-lo. E veio numa crescente de lá para cá, e a gente vai envolvendo. Eu sou apaixonado nessa agricultura regenerativa, sou até suspeito. Eu brinco com o pessoal que fala que Deus faz as coisas tão perfeitas
que se a gente enxergasse os micro-organismos no solo, a gente não pisaria no solo. Ficaria até com medo, né? Ficaria até com medo, porque a vida está interligada igual uma telha de aranha. Uma depende da outra, a gente depende deles, eles dependem da gente. A gente não está sozinho no planeta, então a gente tem que cuidar desse solo. E foi lá onde tudo começou. E hoje a gente está num patamar que as pessoas vêm agregando muito. O Dr. Calegari chegou na fazenda, hoje ele já é da família, como é da família da Mayra. Aí a gente vai conhecendo a história da doutora Ieda e todo esse compartilhamento vem trazendo a gente em outros patamares e vendo que esse caminho que nós estamos trilhando hoje é o caminho certo. A gente não é dono da terra, a gente vai embora daqui a um tempo, outras gerações virão e a gente tem a obrigação, tem a responsabilidade de deixar esse solo melhor do que recebemos. Acho que essa é a nossa obrigação. E só mais um detalhe, Juninho. Eu falo muito com o pessoal, tem muita gente que briga em qualidade de café, em ganhar concurso, etc. e tal. E eu sempre repito que a gente não precisa fazer o melhor café do mundo, ou melhor cereais, ou melhor soja. A gente tem que fazer o melhor café para o mundo, para as pessoas tomarem. Elas têm que tomar o mesmo café que a gente toma na nossa mesa e a gente tem que saber que aquele café é saudável para nós e para todos que vão tomar. Então, a agricultura regenerativa, quem mostra o caminho é a natureza. Maravilha. E lá atrás, né, Zé? 45 anos de estrada. A maioria estrada de terra. Comecei a andar no asfalto agora. Agora que a coluna já está doendo, não adiantou mais. 45 anos atrás, Zé, falar nessas práticas, nessas ferramentas, é muita pedrada levou, né, Zé? É. Então, gente, a Mayra colocou bem aí que essa mão de Deus, né, nos conduzindo, colocando pessoas, né? Só que dentro dessas pessoas, algumas são anjos, são mais que pessoas, sabe? É uma luz diferente, né? Eu lembro eu começando minha atividade de agrônomo, todo entusiasmado ali no início da década de 80, né? Me formei em 79, já peguei um grande desafio, um produtor muito grande, mecanizava muito e tal, mas aqueles 2 anos foram péssimos, erosão para todo lado, sabe? E eu falei, gente, eu escolhi a pior profissão do mundo, eu não durmo, eu não como, nada te dava resultado, você fazia a receita, né? Eu olhava análise de solo, calculava, punha, levava tudo embora. O primeiro anjo que apareceu foi um colega que só 2 anos depois, 3 anos depois, ele se tornou meu padrinho de casamento. Então você vê se não é um anjo. Ele nem é brasileiro, é um indiano, que é o Egídio Muniz, está aposentado hoje. Ele me conheceu, sentiu meu entusiasmo e a minha dor, minha preocupação. Eu não estava preocupado com ganhar dinheiro, com ser o melhor de nada. Eu vi aquele solo sulcado, aquele choro. Aí o que ele fez? Falou, você tem uma solução, eu vou te convidar. Dali poucos dias para frente ia acontecer uma comemoração no Paraná, e ele me levou. Essa comemoração, no ano de 82, era 10 anos de plantio direto, e a gente com aquele atraso ali, né, na Mogiana, uma agricultura desenvolvida, que se achava desenvolvida. Aí lá mudou minha vida. Passei uma semana lá, o Egídio me mostrando, assistindo as apresentações, as pesquisas, aquilo me mudou. Eu trabalhava com grãos, com pastagem, era uma agricultura diversificada à época, mas o principal já era o café, e eu já mudei no café. Primeira coisa, falei, não vou mais deixar mexer o solo no café, porque o que nós estamos fazendo está errado, e sempre foi feito. O café vai fazer 300 anos que ele chegou no Brasil, 250 foi dessa tecnologia, café no limpo, certo? E monocultura, e aqueles manejos. E aí as soluções vieram os venenos, né? Porque você desequilibra, você cria um ambiente, né, de doença, né, de fragilidade, e aí você se entusiasmava com cada lançamento de uma nova molécula de produto, né? Então, isso foi
o início da agricultura moderna do mundo, a tal agricultura moderna. Antes não era assim, ela era de subsistência, plantava um pouquinho, migrava, descansava o solo, queimava, e aí ela precisou atender a demanda crescente, né, explosão populacional pós-guerra, e veio a Revolução Verde, que teve o seu papel, né? Mas depois ela deixou de ser verde, ela começou a ficar cinzenta. Por quê, né? O oportunismo do capital, ganhar dinheiro a todo custo. E para a maioria dos agrônomos, ela era assim, a ciência, ela era a tecnologia mais avançada. Mas eu questionei, e eu comecei a mudar esse caminho lá. Então, para os produtores que eu tive a felicidade de encontrar, um deles foi o Dr. Carril, né? No início já da minha atividade, Fazenda Cascata, eu comecei a trabalhar em 83. Eu era um recém-formado praticamente, mas os conceitos já estavam bons. Então, levei lá, ele tinha acabado de comprar uma máquina que mexia o solo para capinar. Eu falei, pode devolver. Nós só vamos roçar agora. Ah, mas eu mato. Não, deixa que nós vamos resolver. E nós, com essa preservação do solo, só que uma coisa eu digo para vocês, se a gente não tivesse conseguido produtividades, eu tinha pego a minha malinha e teria sido expulso. Então, você também tem que ter, né? É o que o doutor Ademir falou, não vai mudar radicalmente, você vai adaptar, você vai escolher as melhores ferramentas, mas eu não deixei, eu falei, vai reduzir o adubo, não vai matar mais a broca que agora a natureza vai... Não, isso foi tudo um caminho que você vai, assim, criando confiança e transmitindo essa confiança. Aí o produtor começa a adotar práticas que às vezes são verdadeiras quebras de paradigma, que não é fácil, né? A própria colheita mecânica do café, né, que já tem uma história de 50 anos no Brasil, né, quase, foi lançada a primeira colhedora em 81. Quer dizer, hoje não existe competição do café do Brasil sem colheita mecânica. E ela foi uma prática rejeitada pela cafeicultura por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos. Pelos próprios técnicos, que hoje, assim, esqueceram disso aí. Mas eles mesmos, não, vai estragar a planta, vai abalar a raiz, vai não sei o quê. Gente, calma, então vamos adaptar a planta, vamos adaptar o sistema, vamos fazer no melhor momento, vamos apoiar o fabricante, porque um dia não vai ter gente que vai... Né? E isso aconteceu antes que os produtores esperavam. Concorda? Então, essa foi uma quebra de paradigma. Todas as demais, você manter um café que 250 anos ele foi capinado, mantido limpo, sem nenhuma planta, você começar a deixar o mato, a erva espontânea ali, já era uma quebra muito grande de sistema. Só que dali pouco tempo aquelas lavouras estavam mais bonitas do que as outras que estavam mantendo o sistema convencional. Então, eles foram migrando. Então, você não só faz ali o seu trabalho, mas cria um ambiente, né, que aquilo vai, lógico, multiplicando. Então, hoje, a gente anda em Altinópolis, não hoje, né, não falo isso com nenhuma vaidade, mas já há bastante tempo que o manejo é muito padronizado, porque todos foram seguindo aquelas práticas. Não né? Teve uma ruptura. Uma coisa natural. Mas a gente assustava quando ia no Cerrado, por exemplo, e via eles cultivando, limpando, pondo herbicida no meio da rua. Falei, gente, são tão avançados em tantas práticas e aqui eles estão atrasados. A gente sentia isso. Hoje, praticamente, isso... Desculpe, né, Tamara? Inclusive, alguns técnicos tradicionais que até há pouco tempo ainda falavam que café tinha que ser no limpo, né? Tinha que estar com o solo descoberto. Agora, eu só queria falar mais uma coisinha que você mencionou, a questão da... que o cerrado não tinha nenhum valor, né? Aí eu tenho uma história que quando aqui em São Paulo foi feita uma pesquisa nos anos 50, 60 para trazer uma solução para as terras degradadas que o café tinha ocupado, porque o café só ocupou terra fértil. Essas terras degradaram, e então a Fundação Rockefeller, com o IAC e mais uns parceiros, aqui na Fazenda Cambuí, em Matão, foi instalada uma área de pesquisa. Muito legal, um legado muito grande. E eles chegaram à conclusão que, com as correções, né, necessárias da química da terra de cerrado, o cerrado ficava uma terra produtiva. Só que ele era tão desvalorizado que o preço do hectare de terra de cerrado era mais barato do que o que você gastava para fazer a correção. Olha bem que história. Então você tem que saber da história, por que isso não aconteceu antes?
porque tem o tempo. Só que aí, a hora que todos os solos estavam degradados, nivelou tudo. Aí falou, bom, agora nós não temos saída, não tem mais a terra de mato para você usar a natureza, né, a seu favor. Aí todo mundo correu, né, e essa corrida no começo foi muito, vamos falar assim, desorientada, né, provocou muitos danos, e hoje o Cerrado é um celeiro, orgulho da agricultura, e é lá que está o futuro, né, do crescimento da alimentação do mundo. Não tem outra fronteira. E aí, Zé, já está aproveitando aqui, que o tempo já está voando aqui, e o produtor tem algumas dores. O produtor gosta de ouvir muito produtor, né? Então vou até perguntar para a Mayra, né? Mayra, essas questões de agricultura regenerativa, as ferramentas, qual que é a vantagem, de fato? A gente fala muito da questão da sustentabilidade, das questões ambientais, né, sociais, mas vamos direto ao ponto, na parte financeira e na parte produtiva. O que você vê de diferente entre um agricultor que está na linha convencional e vocês em relação à parte de produtiva, em relação à parte de economia, enfim, dê seu depoimento aí para a turma que ainda está ali, não sei se eu vou, não sei se eu quero. O nosso CEO financeiro aqui, ele é muito criterioso. Então, assim, é uma perguntinha que ele faz para todo mundo. Você prefere produzir 60 sacas e gastar 50, ou você prefere produzir 80 e gastar 30? Essa é a conta dessa agricultura que a gente faz. Hoje nós reduzimos nossos custos, porque nós reduzimos herbicida. Aquilo que o Zé estava falando é verdade. Ninguém vai mudar um sistema da noite para o dia. Você vai conhecer o seu sistema, pegar o que o seu vizinho está fazendo, o que o seu amigo, o que o professor, o que a ciência faz e tomar as suas decisões com critério. Se não fosse bom, o meu irmão, há 37 anos no negócio, vendo aumentar a produtividade e diminuir o lucro, nós temos que ser sustentável, como eu falei no começo, na nossa produção, no nosso ambiente. Mas a gente vive daquilo que a gente produz. Então, hoje, a gente precisa, nossa missão dentro da Fazenda Santa Helena, diminuir os custos e aumentar a produtividade. E para diminuir o custo, você tem que entender do seu sistema, entender do seu solo, entender da sua planta. Ter o seu planejamento, fazer a sua gestão e tomar decisão. Quando a primeira bioase ficou pronta aqui na Fazenda Santa Helena, em 2022, a gente começou o trabalho em 2018. Pequeno, simples, acanhado, tímido. Hoje nós somos 100% da fazenda, levando isso para o sequeiro de acordo com o nosso tempo, nosso clima, porque é diferente o nosso irrigado do nosso sequeiro. Aqui é um modelo que dá certo porque a gente tem água, mas a gente também quer esse modelo eficiente no nosso sequeiro. A gente também quer o nosso delta de produtividade e lucratividade maior. Aí, quando chegou a primeira bioasa aqui, eu mostrei para o meu irmão falou, uai, irmã, agora nós temos uma métrica que está nos dizendo que o nosso caminho está certo. Porque todo produtor é desconfiado. Então, eu falo que hoje ciência, tecnologia, conhecimento transforma. Exatamente. O nosso agro é transformado por conta de pilares que a gente tem que fazer dentro de cada talhão. Não trabalhar a fazenda como um todo. Trabalhar cada talhão como um filho. Se o filho está mais doente, se o filho precisa de mais vitamina. E cada cultivar na soja também como um indivíduo. Então, você tem que ter conhecimento. O conhecimento transforma as pessoas. E um olhar humano, né? Tudo se reflete na percepção, né, doutora? De que a gente humanizar é preciso, né? É preciso. A gente tem que humanizar as nossas relações com a natureza, porque o ser humano ele se considerou o dono de tudo. Eu domino, eu controlo, e não é isso. A gente faz parte, né? A gente estava falando aqui, é um planeta único, não tem um plano B, só tem isso aqui. Se a gente acabar com isso aqui, a gente vai para onde? Para Marte? Eu não quero ir para Marte. Quem quer ir para Marte? Eu não quero. Agora, falando do nosso agronegócio inovador, da nossa agricultura inovadora, né? Eu queria dizer assim,
disrupturas que a gente teve ao longo desse processo. Quando eu fiz agronomia, o professor ensinava que a gente tinha que manter a entrelinha do milho limpa. Não tinha que passar cultivador, passava cultivador mecânico, herbicida, né, e tal. Hoje em dia, o que a gente fala? Planta braquiária junto com o milho. Isso é disruptivo. Isso não existe. O que a Mayra está fazendo aqui, com a orientação do Calegari, plantar no verde, isso é disruptivo. Sabe? Então, assim, essa agricultura tropical, ela realmente vem inovando a cada dia. É assim, uma coisa assim que não para. Então, a gente fica muito feliz de ver essa evolução, porque todo mundo aprende na vida, né? Hoje, a gente não pensa como a gente pensava quando tinha 18 anos de idade. Então, claro que no começo a gente faz algumas coisas, a gente achava que monocultivo de soja, plantio convencional, adubo e pesticida, pronto, estava tudo dominado. Não estava dominado. Né? Mas é um processo de aprendizagem que a gente vai aprendendo. Na vida a gente vai aprendendo, né? Então, isso é muito... E eu tenho na verdade, uma dor muito grande. Com o tempo já eu acho que dentro das possibilidades, algumas perguntas aqui, eu acho que eu não fiz nenhuma. Fluiu, né, professor? Eu não consegui acompanhar nenhuma aqui, porque o papo foi tão... Júnior, talvez, de repente, algumas considerações de cada um, né? Claro, estamos chegando quase no horário, não claro, sei que... Primeiro, agradecer. Tá rolando um evento, a doutora vai palestrar, então a turma tá correndo. Só agradecer mais uma vez e queria que cada um deixasse o recado, desse o recado também. Senhor Luiz Alves da Silva, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez, né? E aí, Luiz, assim, em poucos minutos aí, um minutinho, que você desse o seu recado e também falasse aí o que o Luiz está vendo em relação à parte de tendência, não tentando ser tendencioso. Exatamente. E já dentro disso aí mesmo, que caminho que a agricultura está indo, a cafeicultura está indo aí, para a gente estar fechando aqui esse bate-papo aqui? Bom, Jane, primeiramente eu quero aproveitar essa oportunidade que muita gente vão assistir esse podcast e em nome deles eu quero transmitir a gratidão, que eu tenho certeza que se vocês estivessem aqui, eles iam agradecer pessoalmente cada um de vocês, Dr. Demir Calegari, que roda o mundo aí com a vitalidade, levando essa agricultura regenerativa, que eu falo, quem não está nela hoje, um dia vai estar, ou pela dor, ou pelo amor, vai entrar, porque não tem outro caminho. Agradecer a Mayra, a força da mulher na agricultura, e mostra, assim, a importância de vocês no agro. Doutor Ieda, uma lenda aí para nós, e obrigado, assim, por todo o trabalho que a senhora faz, e agradecer, assim, hoje eu tive a oportunidade de estar aqui falando no microfone, agradecer ao Zé Mário, que para mim é meu professor, tá? A gente até emociona, porque... eu me espelho nele, tento seguir os passos dele, não é fácil, tá? O Zé Mário está bem à frente, mas é isso. A gratidão a todos vocês que estão na mesa e que Deus nos abençoe, que permita a gente, enquanto tiver saúde, levar esse legado aí, que é o caminho, não tem outro caminho a não ser esse para preservar esse planeta. A bola tem que ser com você aí, depois dessa essa declaração. Espero não tirar choro de mais ninguém aqui, hein, gente? Mas um dia eu vi uma frase que me tocou muito. Foi na ocasião que eu estava recebendo até uma homenagem, sabe? Como agrônomo do ano, fiquei muito orgulhoso, ali na região de Ribeirão Preto, na Associação de Engenharia. E eu fiquei assim pensando, o que eu poderia dizer, né? Que representasse a minha gratidão, né, pela oportunidade de trabalhar com agricultura, né, com natureza, né. Então, eu achei uma frase do Albert Einstein, que eu falei, não é possível, eu estava esperando de um papa, ou de algum guru indiano. Ele diz o seguinte, muito simples, né, 2 maneiras de você ver a vida: você não acredita em milagres, ou você acredita que tudo é milagre. Quando você pega um grão de milho e ele te dá sem fazer nada, ele te dá 700, 800 grãos. Isso é o efeito, né, do milagre, é o primeiro milagre.
Então, você ter o contato com a natureza diariamente é uma bênção, né? E fazer disso o seu sustento, né? A sua inspiração. Tá bom, minha gente? Então, o choro não teve como controlar. Obrigado, gente. E eu falo que hoje está muito especial isso aqui, né, Luiz? Né, doutor? E a doutora Ieda de Carvalho Mendes. Nossa, que honra e que gratidão acho que a agricultura tem. Obrigado de coração por ter aceitado participar dessa mesa aqui. E já fazendo essa pergunta mesmo, né? O que a senhora vê dessa agricultura nova aí? E a senhora deixar os recados aí. Bom, depois desse podcast tão cheio de emoção, né, gente? Imagina, tocando todo mundo. Minha mensagem, toda vez que o pessoal pergunta isso, eu falo, cola na natureza que é sucesso. Essa é a minha mensagem, curta e grossa. Quer ser feliz? Imita a natureza que você vai ser muito bem sucedido. Mas eu queria dizer aqui da minha gratidão e da minha reverência a todos os agricultores brasileiros que acordam todo dia, que vão lá, que plantam, que labutam. Gente, eu não daria para ser agricultora. Eu tenho que ser pesquisadora mesmo, porque se eu fosse agricultora, eu morria na primeira safra. Então, minha gratidão e minha reverência a todos vocês que são abertos à ciência e tecnologia, que é uma agricultura que a gente desenvolveu baseada em ciência e tecnologia, não foi em chutômetro, não é? Então, assim, que a gente persista nesse caminho, sendo um exemplo para o mundo de agricultura alinhada com a natureza. Olha, eu fico muito feliz que hoje no banco de dados da BioAS, com mais de 61 mil amostras, só 4% são de solos doentes, só 4%, o que mostra o compromisso do nosso agricultor com a saúde do solo, com a vida do solo. Então, isso para mim, a gente tem mais de 60% dos nossos solos numa condição saudável e recuperação, e isso aí é o quê? Esforço de vocês, resultado do pessoal que acredita na agricultura sustentável, regenerativa, pode colocar o nome que for, mas que vai lá e faz isso na sua lavoura. Então, gratidão e referência a todos vocês. Estou muito feliz aqui de estar com a Mário, com o seu Luiz, com o Zé Mário, Calegari, Júnior, muito obrigada, foi uma experiência fantástica. Olha, gente, vocês não sabem o tanto que está emocionante isso aqui. Obrigado, minha gente, valeu. Né? Eu acho que, como se diz, o amor está no ar, né? O amor por aquele que faz, né? Acho que aqui está todo mundo nessa pegada aí. Às vezes remando contra a maré, né, Luiz? Mas a gente é teimoso, né? Dr. Demir Calegari, meu irmão, meu mestre, eu tenho admiração. É um homem generoso, né, Luiz? Que abraça, que tenha esse dom de Estamos sintonizados com você, né, Júnior, tudo aqui. Primeiramente, a emoção grande está aqui, nessa fazenda, nesse recanto Santa Helena, realmente lugar santificado. Meus amigos, Luiz, Zé Geraldo, doutora Ieda, Mayra, Júnior, satisfação, uma honra participar. Emoção, difícil até dizer algumas palavras, mas dizer o seguinte, que a gente tem um pouco de história, então eu me lembro dos começos do plantio direto, aqueles desafios de Herbert Bartz, dos pioneiros, e muitas vezes, né, a doutora Ieda participou, Zé Mário Jorge, quantos, seu irmão, né, Mayra, o Zé Eduardo Leles, muitas vezes você ia e perguntava quantas pessoas começou esse sistema. Ele falou, começava uma vez, 2, 3, 4 e desistia e voltava. E a vida é assim, a vida é de aprendizado, quer dizer, eu estou errando, não tem erro, são novos direcionamentos para a gente aprender mais. E tem vários pensamentos que poderiam dizer, e eu tenho um amigo que nos deixou, aí há 2 para 3 anos, um frei franciscano, Osmar Cavaca, que convivemos mais de 50 anos, amigo, e tem um pensamento dele que ele diz o seguinte, que amar é fazer o que é preciso. Então, nós precisamos amar a natureza, porque isso é preciso, é questão de sobrevivência, como a doutora falou, não temos. E, gente, é compartilhar, é estar junto, respeitar a natureza, respeitar as pessoas e saber que cada um está num estágio e que tudo tem seu tempo, e está assim como Deus tem seu tempo. Acredite que é possível ser mais regenerativo, eu posso ser melhor, eu posso contribuir mais para que o mundo seja melhor, começando por mim e pela minha família e pelas pessoas. E estamos juntos para essa agricultura, participando, ser copartícipe, todos, porque todo mundo tem um papel e não viemos aqui por uma razão à toa, né? Nós estamos aqui por um propósito, cada um tem a sua missão. E que maravilha estar aqui junto com essas pessoas que têm uma missão maravilhosa e estarmos juntos, né, doutora Luiz,
Zé Mário Jorge, Mayra, a família Leles, maravilha, que nos recebeu desde a primeira vez. Realmente é muito emocionante. Obrigado, Júnior. É isso aí, gente. Hoje Mayra, eu acho que isso traduz muito em relação ao ambiente da fazenda, né? Essa paz. Eu acho que a gente fala de agrégora, né? Energia emanando. Então eu fico imaginando também você passou uma infância aqui, então quantos momentos? Teria algum momento aqui que você fala assim, nossa, eu lembro daqui brincando, tem esses momentos assim que eu fazia, porque aqui é muito, muito bonito aqui, a energia é diferente. Onde eu morei é no fundo aqui da fazenda, né, que na divisão ficou pro meu tio na época. Eu tenho muitas memórias aqui, sabe? Eu nunca pensei em poder estar trabalhando no agro. Tá? Eu vim para o agro com 39 anos. Então, pelo paradigma, uma mulher nessa idade no agro, sem saber nada, sair de uma sala de aula e vir para o campo. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, porque eu converso com Ele todos os dias, para que Ele trabalhe minhas misérias e me transforma. O agro é uma missão, como eu disse, nós estamos aqui, somos seres missionários de Deus. E a minha família, porque se eu posso contar essa história, é a história da minha família. Nós estamos na 4ª geração aqui dentro da mesma fazenda. E tudo que eu aprendi junto da minha família, com meu irmão, com o meu filho, por eles acreditarem em mim, para eu ter o meu marido, que é meu companheiro, que vai comigo, que está sempre junto. Então, assim, eu só posso estar aqui porque eu tenho a minha família do meu lado, acreditando em mim e me apoiando. É tudo, é a base, né? E aí, eu acho que a família é algo inegociável. E aí, primeiro Deus, depois família, depois o trabalho. E aí, já aproveitando, Mayra, pedir licença de todos os convidados, para a gente já fazer a pergunta final aqui, que é uma pergunta que a gente faz sempre para o convidado. No caso aqui, são todos convidados, mas você é a anfitriã. Porque nós estamos aqui, o professor Paulo chegou, passamos o tempo, está todo mundo lá no campo esperando 3 palestras formidáveis, né? Calegari, Ieda, professor Paulo Arbex. E é isso mesmo. Esse é o agrodinâmico. Então tá. E para a gente finalizar, então, a gente tem uma pergunta final que é café com gratidão. A gente dá esse nome para que o convidado também possa homenagear as pessoas que fizeram parte da nossa vida, enquanto profissional, enquanto indivíduo. E a pergunta é, se a Mayra Leles hoje tivesse a oportunidade de tomar um café com alguém que está entre nós, ou que já se foi, quem que seria essa pessoa e por quê? Então, hoje é o dia de emoção, né? Aquilo que a gente falou. Eu jamais pensei na minha vida que hoje, dentro da Fazenda Santa Helena, eu podia estar aqui. O professor Paulo está ali, chegou, sabe? As pessoas estarem de prontidão para vir aqui para o campo, passar tudo que a gente aprendeu para todo mundo que está lá esperando. Cada um que está aqui contar um pouco da sua história, um pouco do seu ensinamento, e fazer com que a gente cresça enquanto profissional, enquanto pessoa. Eu, né, uma pessoa que nasci dentro da fazenda, mas não era do agro, poder hoje estar aqui partilhando desse momento que para mim é mais importante, porque hoje as 3 referências que eu tenho dentro de uma agricultura sustentável, regenerativa, está aqui. O Calegari ensinando plantas de cobertura, a Ieda mostrando que tudo isso deixa um solo vivo, os micro-organismos ativos lá dentro, e o nosso maior desafio, o plantio no verde, com a plantabilidade do professor Paulo. Então, isso para mim, enquanto pessoa, não tem preço que pague. Não tem. Ontem à noite a gente estava, eu falei, eu não sei se eu vou conseguir dormir, mas Deus me deu um sono tranquilo. Bacana. Porque Ele sabe que esse evento foi entregue nas mãos dele. Amém. E Ele está aqui e colocado cada um no nosso caminho, porque isso é obra dele e é para Ele que a gente vive. Então eu acho que o café está aqui, vocês, a minha referência, a minha gratidão, tá? Porque
nunca pensei na minha vida que eu pudesse ter as 3 pessoas dentro do nosso agro referência para mim aqui hoje. Que bacana. E o ano que vem a gente, em nome de Jesus, continua trazendo mais pessoas aqui. Maravilha. Ajudar as pessoas. Eu só tenho a agradecer mais uma vez. Obrigado a todos. A gente poderia ficar, mas vamos lá, que o bicho está pegando. Esperando, o almoço já acabou. Mas aí, gente, para a gente já deixar os recados, se esse episódio fez sentido para vocês, compartilhe com outros produtores técnicos e todos os amantes da cafeicultura, porque no Agro Café Cast você sabe que a prosa é boa, o grão é especial e o impacto é positivo. Até a próxima xícara.